Você vai ter que abaixar aí os volumes daqui, quem está aqui, né? Beleza. Então, deixa eu compartilhar. Não, só que fecha. Só fechar o áudio. Então, vamos lá. Bem, pessoal, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre lances, porque é uma dúvida ainda recorrente, não só dos novos, mas dos antigos também. Às vezes, quando a gente se depara em, como que eu vou fazer o lance, como que eu vou ofertar. Então, aconteceu comigo mês passado, e eu acho interessante trazer, porque talvez não seja todo mundo que saiba ofertar e tudo mais, até para que a gente não faça errado, né? Conforme a gente for colocando aqui, Claudinha, aquilo que não for, que a gente tiver dúvida e tal, você também, né, pode ir contribuindo. Quem também já está acostumado a dar mais lances aí e tudo mais, mês a mês pode ir contribuindo também. Então, hoje, os nossos lances, na verdade, eles são chamariz na hora da gente contemplar o cliente. Por quê? Porque no mercado tradicional, todo mundo fica esperando só o sorteio ou o lance livre. Aqui a gente tem essa possibilidade de a gente ofertar vários tipos de lance. Só que, às vezes, a gente não sabe quais são, assim, explicar para o cliente como que realmente funciona essa parte, do lance. E o cliente tem muita dúvida, assim, eu preciso ofertar o lance, eu vou perder esse dinheiro todo mês que eu vou ficar ofertando o lance, e não é assim que funciona, né? O cliente, ele paga o lance a partir do momento que é confirmada a contemplação por lance para ele, e ele pode fazer algumas coisas a partir do momento que ele oferta em dinheiro, capital próprio, o lance. E vocês vão ver aqui mais a seguir. Então, vamos lá. Esse manual que eu vou passar aqui é um manual que está acessível a todo mundo. Depois eu até mando no grupo, mas é um material nosso já, tá? Da última vez eu trouxe o manual da política de serviço e agora eu estou trazendo esse de lance porque a gente percebe que às vezes a gente tem todo esse material em PDF e a gente não lê. Então é importante que a gente, como consultor, a gente leia e a gente também entenda o que é, né? Então, o que é lance no consórcio? O lance, juntamente com o sorteio, é uma forma de contemplação. Pode ser definido com antecipação do pagamento das parcelas e mostra-se uma alternativa para quem deseja antecipar o recebimento do crédito e a realização do seu projeto pessoal, familiar ou empresarial. Então, vamos para as modalidades. O livre, todo mundo sabe o que é, acredito eu, e é indicado para quem tem mais urgência na contemplação, porque normalmente o lance livre é um valor mais alto também. Porém, tem alguns detalhes. Nós temos alguns grupos que o lance livre é limitado, né? Pode parecer uma incongruência aí, mas a gente tem grupos que o lance livre é limitado. Então, se você olhar o PDF do grupo e ver que o lance livre é limitado, a gente tem que ter essa noção de que o cliente não vai poder ofertar aquilo que ele quer, é aquilo que o grupo coloca para que ele possa ofertar. Então, tem lances livres, normalmente que são limitados, que são em 55%, né? Ô Lu, eu até abri meu microfone aqui porque eu quero Pode. fazer uma contribuição nesse sentido. Isso aí. Há muito questionamento de vários consultores. Por que que o lance livre ele é limitado? Sendo que já existe o lance limitado 40%. Isso acontece porque já viu aquele ditado que os inocentes pagam pelos pecadores? O porquê disso? Foi a maneira que a Demicon conseguiu para poder minimizar o estrago que os próprios consultores estavam fazendo a cada assembleia. E que estrago é esse? Eles estavam ofertando lances absurdos de 75%, 80%, e aí o cliente não pagava o lance porque ele tinha cometido esse erro de querer contemplar o cliente sem fazer o trabalho consultivo, e aí o cliente não pagava. E aí refletia e reflete 6 meses depois, porque quando você puxar para fazer um cronograma de contemplação com lance livre para o seu cliente, você vai ver que lá a Assembleia foi contemplado com 80%.
Então, foi uma maneira que a Demicon fez para poder frear erros de consultores mesmo, né? Inclusive, tem que ser muito salientando isso, que agora veio a normativa, eu vou até mandar no grupo, em que, independente dos valores, se acontecer cancelamentos de lances de forma corriqueira, o autorizado vai ser penalizado pela matriz, ok? Era só que... Abre o microfone, João. João também vai contribuir aqui, gente. Pelo que eu entendi, aumenta na hora de fazer a estatística a proporcionalidade dos valores. Na hora de fazer aquela divisão, quer dizer, sobe o sarrafo sem necessidade. Isso aí. E aí, não necessariamente quando a gente olha naquele documento que a gente recebe todo mês, né? Das contemplações, ali às vezes está lá, lance de 80%, e não, na verdade, aconteceu os 80%. Então, a gente acaba fazendo errado. Quando for fazer alguma premissa, né, algum projeto em cima de lance livre, usem sempre a segunda e a terceira chamada. Porque as primeiras chamadas, os autos são cancelados. Então, quando a gente for fazer algum projeto para lance livre, usamos a segunda e a terceira chamada. Ok. Então, vamos lá. O lance livre, ok? O lance limitado é um pouco diferente do lance livre, mas o limitado a gente coloca também, normalmente são 88 parcelas, o lance limitado. E esse lance limitado normalmente é o de 40%, onde fica, a gente tem grupos que nós podemos embutir 50% desses 40%, então 20, 20, e os outros 20 o cliente tem que pagar. Mais à frente, vocês vão ver, porque na nossa simulação do CRM, a gente já vê quanto que a pessoa tem que pagar no lance se ela tiver que aportar capital próprio. Mas, se o cliente te perguntar como que você chegou nesse valor, a gente tem também o cálculo em cima das parcelas. Só que as parcelas, quando a gente faz o cálculo do lance livre ou do lance limitado, de qualquer lance, a gente precisa já colocar a parcela com a taxa de administração embutida, tá? Então, isso é bem importante na hora que a gente vai fazer o cálculo para o cliente também na frente do cliente, porque senão a gente faz um cálculo fictício, que não existe, né? O lance limitado a gente tem também normalmente no grupo, no PDF. Então, a gente está falando de lance, mas a gente sempre tem que se atentar ao PDF, porque a gente vende muito falando do embutido. E nem todo grupo pode embutir. Então, a gente precisa sempre olhar o PDF, porque se você promete para o seu cliente que você vai fazer a administração dele, a consultoria dele, para um lance embutido, e chega no final, o grupo não pode embutir, vai dar problema para você. Então, a gente precisa sempre olhar o PDF, que está lá no CRM, na hora que você coloca o número do grupo, no cantinho está escrito assim, PDF. Baixa aquele PDF ou abre o PDF e vê as características do grupo, tá? O fixo, normalmente, é o de 25% embutido, que aí ele já é fixo e é o embutido. Agora, esse embutido fixo de 25%, normalmente é muito mais fácil a pessoa contemplar quando ela está próxima do número que foi extraído da loteria, tá? Então, a gente tem que ter essa noção também. Você está com ele aberto aí? Quer abrir? Tem grupo de carro, o fixo é pago, uma parte da bolsa, uma parte do... Também, exatamente. O Estevão lembrou bem. Tem grupos de carro que, mesmo fixo, não é todo embutido. Tem que pagar uma parte. Os de serviço também. O fixo também tem que pagar, o cliente tem que ter um capital para aporte, ok? E o fidelidade, para quem não sabe, o fidelidade é um lance que é exclusivo para os consorciados, que se mantém com 36 parcelas pagas consecutivas sem atrasar, né? São aqueles clientes, vamos dizer assim, que são os mais certinhos, ok? Então, você fala assim, lance legal. Estudo que eu fiz ontem aqui. Nós falou. Fidelidade. 20% só. Cada um. 20% tem que dar de lance. Fidelidade. Para
Capital próprio. É. Então, 20% de capital próprio. Aham. Então, ele costuma ser 45, 25 embute e 20 tá de capital próprio. Então, Porque realmente, quando tem fidelidade, ele pode ter alguns grupos limitados por fidelidade. O que o Estevão quis dizer é que tem alguns grupos, né, na verdade a maioria, que você pode embutir 25% do lance isso. em todas as modalidades. Então, se hoje está saindo com 40%, 45%, se você pode embutir 25%, você vai pagar 20% do bolso. Então, é isso que o Estevão quis dizer. Então, gente, mais uma vez, isso a gente só vai saber aonde? No PDF. O PDF é que nos vai informar se pode embutir 50, se não pode, se no lance livre pode embutir 50, se não pode. Tem grupos que podem embutir 100%. Então, a gente precisa sempre ver o PDF, tá? O pagamento do lance, normalmente, isso aqui aconteceu com a minha cliente, ela foi contemplada por lance e ela tinha que pagar 25% do lance. O boleto chegou no e-mail dela e chegou também no aplicativo. Eu não sei como é que foi o cliente da Pamela, que a Pamela também estava com essa dúvida com relação. Então, o cliente pagou, na hora que saiu, que realmente ia ser contemplado, ela teve 24 horas para pagar o boleto. Se não pagar, perde o lance. Ok? É isso? Mas o da Pamela foi embutido. Ah, tá. O da Pamela foi embutido. Não, o meu teve capital próprio. Tá? Aqui também diz que pode usar o FGTS para pagamento total ou parcial do lance. Porém, gente, FGTS tem um PDF exclusivo de FGTS. Até uma vez a Grazi trouxe para a gente um treinamento de FGTS, então tem suas particularidades. Não sai prometendo que com FGTS a pessoa vai poder pagar o lance, porque tem particularidades, ok? Mas é possível. Então, é mais uma coisa para o seu cliente. Quando você oferta lance, pode acontecer duas coisas, e uma das coisas aqui eu particularmente não sabia. Quando você paga um lance de capital próprio, uma parte é sua, né, ou do seu cliente, você vai reduzir na parcela, o valor da parcela, isso aí já é comum, a gente vê lá na simulação, que a parcela, quando a gente dá um lance, ela diminui, ok? Só que também a gente pode reduzir em prazo. Então, a pessoa, às vezes, ela vai dar um lance de capital próprio, ao invés dela pagar uma parcela pequenininha, às vezes ela reduz no prazo, porque ela não quer ficar aquele tempo todo pagando o consórcio. Então, a gente pode dar essa opção para o nosso cliente também, de reduzir em prazo, tá? Deixa eu ver assim. Ah, beleza. Claudinho, quem tiver pergunta, gente, pode colocar no chat, que o Claudinho vai dando uma olhada aqui no chat, tá? Vamos lá. Todo mundo sabe calcular o lance? Como é que calcula o lance? Caso você, na hora, não tenha como fazer a simulação no CRM que já te dá pronto. O que você vai fazer? Aqui uma carta de 100 mil, por exemplo. 100 mil vezes 24%, que é a nossa taxa de administração, 24 mil, ok? 24 mil mais os 100, 124 mil. Até aqui, tudo bem, todo mundo já sabe dessa conta. Só que aí, o que a gente faz? A gente divide pelo número de meses do grupo. Então, aqui está 240, mas normalmente nossos grupos agora são 220. Então, você divide 124 por 220. Vai dar um valor X da parcela. Então, os lances, que são lances limitados, por exemplo, em 88 parcelas, são 88 parcelas vezes o valor que deu já com a taxa de administração. E aí você chega no valor do lance para o seu cliente. Caso seja um grupo que dá para embutir 50%, você divide por 2 e você já mostra para ele qual vai ser o valor que ele vai ter que pagar de lance. Agora, particularmente, a gente tem algumas estratégias, não sei se Claudinho concorda comigo e os mais antigos aqui. Às vezes a gente fala assim, não fala para o cliente que ele está na beira de ser contemplado. Eu gosto de falar. Por quê? Porque quando você fala para o cliente, olha, esse mês tem uma possibilidade de você ser contemplado no lance, por exemplo, de 40%.
só que 20% você tem que dar de capital próprio. Como esses 20% tem que ser pago rápido, eu prefiro falar para o cliente para que ele se prepare, porque às vezes o cliente não tem esse dinheiro na mão, às vezes está numa aplicação do banco, então eu prefiro. E por que eu prefiro também? Porque o cliente olha e fala assim: poxa, realmente ela está administrando a minha cota. Ela está me dando um feedback do que está acontecendo. Ela está falando para mim que eu posso ser contemplado. Ela não está me garantindo. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo para a gente como consultor, porque o cliente não se sente solto no mundo, vagando como, né, um ninguém na vida. Ele entende que eu estou todo mês olhando para ele. Então, isso é uma particularidade, porque aconteceu isso com a minha cliente. Ela não tinha o valor, ela pegou emprestado para ela pagar o lance. Então, assim, se eu tivesse falado para ela de um dia para o outro, como é que ela ia pegar esse valor emprestado? Ia ser mais difícil. Então, eu já falei com ela no dia que eu ia dar o lance, ela confirmou que eu podia dar o lance, a gente deu e deu certo, e ela pagou de capital próprio uma parte, tá? Então, aqui é o cálculo. Vamos lá. Aqui só está o exemplo. Vamos ver o que a gente tem mais. Então, como que oferta o lance, né? A gente tem o dia da extração. Quando a gente tem um número extraído, a gente já pode ir lá e colocar no nosso sistema, igual a Jaque até já ensinou para a gente, né? A gente coloca lá no sistema os números que foram extraídos da loteria e vai mostrar para a gente o panorama de todos os nossos clientes que estão próximos à contemplação. Então, o sistema já nos dá isso pronto, porque imagina na hora que você tiver 1.000 clientes na sua carteira, você vai ficar fazendo um por um, não tem condições. Então, o nosso sistema já dá essa possibilidade da gente colocar os números que são extraídos lá no sistema e o sistema já coloca para a gente quem são os clientes, quais são os clientes com possibilidade de contemplação. A Tatiana está perguntando. Bom dia. O lance pode ser dado a partir do início do consórcio ou depende do grupo que ele está? Vamos lá. O lance livre você pode dar a qualquer momento. Porém, a gente tem que sempre identificar o grupo que a pessoa está, para a gente poder ver o percentual de lance livre que está sendo praticado no grupo dela. Então, assim, particularmente, Tati, a gente também orienta o nosso cliente a fazer um consórcio planejado. O lance livre, ele vai ter que desembolsar um valor, às vezes, grande, um percentual grande para ele poder pegar. E aí, às vezes, não vai valer a pena. Então, tudo isso é o quê? Estratégia sua com seu cliente. Então, sendo bem clara para ele o percentual. Então, a gente pode, daqui a pouquinho, olhar lá no nosso PDF que a gente recebe todo mês das contemplações, que vocês vão ver, tem grupo que o lance livre é 70%. Será que vale a pena para o cliente? Ah, mas ele pode embutir 50% desses 70%. Vale a pena. Então, tá bom. Ele vai pegar um capital, vai abater nas parcelas, tudo bem. Então, tudo isso tem que ser analisado. Então, lance livre você pode dar desde o primeiro, tá? Agora, lance limitado, lance fixo, esses lances, o cliente ele tem que estar dentro de um parâmetro aonde o número da loteria foi extraído. Ok? Tirei a dúvida. Qual cliente está. Vamos lá. A Ruth perguntou o seguinte: no CRM, que a gente vê qual cliente está próximo. Ô, Ruth, eu vou responder essa para você. Você só consegue fazer essa simulação para saber se o cliente está próximo se o seu CRM tiver Atualizado. 100% atualizado. Aí. Com número de cota, grupo, ele está 100%. Se você faz qualquer coisa para aquele cliente, ele tem que estar. Aí você consegue puxar. Inclusive, eu acho que foi até o Estevão, né? Uma vez, não, a Jaqueline. A Jaqueline que trouxe esse treinamento para nós, eu posso pedir ela para repetir, mas eu não aconselho você fazer essa aproximação pelo seu CRM. Por quê? Porque a nossa equipe ainda ela é muito falha com o CRM. Então, só vai puxar os clientes que foram colocados lá. Eles não puxam do Newcom.
Aonde que você vai fazer isso do cliente estar próximo, essa gestão de carteira é dentro do Newcom. E aí a gente pode pedir, a Pamela sabe fazer essa análise, a Pamela pode trazer para vocês depois como que você olha dentro do Newcom. Mas eu não te aconselho puxar no CRM não, beleza? Como diz o Claudinho, se você, todos os clientes que você vendeu, se você foi lá no CRM e colocou grupo, cota, dia de pagamento, tudo direitinho, até aonde dá aquela página que a gente ama, né? Que dá os fogos de artifício, falando parabéns, aquele brilhinho é a página que a gente mais gosta, porque a gente posta que mais um cliente, né? A gente ajudou mais um cliente. Então, é dentro do CRM. Se seu CRM estiver certinho, todos os seus clientes estão ali, e como o Claudinho falou, com rota, com número, tudo, aí, quando extrai, você coloca no CRM os números que foram extraídos, que ele já vai te dar um panorama. Mas a gente tem também como fazer no Newcom, então, de uma forma ou de outra, a gente consegue fazer aí essa avaliação, tá? E aí, vamos supor que o seu cliente está próximo de contemplar. Apareceu lá que o seu cliente está próximo. O que você faz? Aí você vai lá no Newcom e você vai colocar a forma de lance. Mas conversa primeiro com o gestor ou com outras pessoas mais experientes na hora de fazer. Por quê? Porque, às vezes, se você colocar e estudar lá o grupo, vamos supor que seja, não sei, o grupo 900. Aí você vai lá no grupo 900 do mês passado e você analisa como foram os lances. Ah, teve muita gente no lance limitado, teve muita gente no lance fixo. E aí você vai analisar. E aí, se o seu cliente estiver muito longe do número que foi extraído, normalmente seria o lance de 40%. Se o seu cliente estiver com o número mais próximo do extraído, normalmente você pode ir para os 25%. Então, isso vai fazer toda a diferença na hora da sua administração com o cliente. E aí você vai dentro do Newcom. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela com vocês. Espera aí. Deixa eu tentar abrir aqui o Newcom para ver se a gente... Vamos ver se a gente acha essa tela aqui. Espera aí. Deixa eu ver se eu abro o Newcom aqui. E ver se eu deixo... Vamos lá. Ó, Newcom aqui, ó. Vou abrir aqui a tela. Tela do Newcom, tá? Newcom só quem tem matrícula que consegue abrir, ok? Quem não tem matrícula ainda, conversa com o seu gestor. Ô, Lu, antes de você entrar no Newcom, só uma pergunta da Isabela aqui. Hum? Bom dia. O cliente pode entrar em um grupo que já está em andamento. Tipo, já estão na metade das parcelas ou tem que entrar em um grupo novo. Se puder explicar isso, quando o cliente faz o contrato, quando o cliente faz um contrato, como saber em qual grupo colocar ele? Como é feita essa seleção e essa escolha? Você quer explicar? Posso explicar? Vamos lá, vamos lá. Então, vamos... Pessoal, Vai que depois eu vamos complemento. lá. Quando nós entramos num grupo em andamento, num grupo mais antigo, significa que o cliente ele quer antecipar mais a contemplação. Como que é feita essa seleção, Isabela? Por exemplo, um cliente que chega aqui e quer comprar um carro em um ano. Sabemos que um grupo novo ele tem uma média de contemplação em 24. Porém, nós vamos buscar um grupo mais antigo, porém tem algumas premissas. Primeiro, um grupo mais antigo, a parcela é mais alta. Automaticamente, os lances são mais baixos. Porém, tem grupo hoje, por exemplo, 16,4, 16,05, que o lance está em torno de 35%, 40%. Porém, uma parcela para 70 mil está mais de R$ 2.000. Por que está mais de R$ 2.000? Porque é um grupo que deve estar faltando ali 30 parcelas, 40 parcelas. Então, é um grupo com menos quantidade de parcelas, porém uma parcela maior. Então, como que é feita essa seleção? A seleção é feita mediante aquilo que o cliente tem de expectativa. Para ele entrar num grupo mais antigo, nós temos que saber quanto que ele consegue pagar de parcela
e quanto que ele tem dinheiro para dar de lance. Se ele não tem dinheiro para dar lance, então não compensa ele fazer um grupo antigo, porque o grupo antigo é bom para quem quer contemplar rápido e que tem dinheiro para o lance. Então, a gente faz essa seleção, quanto que o cliente tem de lance e quanto que ele pode pagar de parcela. Então, se ele tem poder pagar a parcela alta, mas não tem dinheiro para dar lance, não compensa colocar em grupo antigo. E aí você faz um planejamento com ele num grupo novo. Mas é basicamente isso. Pode contribuir, Lu. E também é importante o seguinte: o grupo antigo, normalmente a gente não consegue a parcela reduzida em 50% de taxa. Então, a parcela ela vai ser um pouco maior, com crédito menor do que se ele fosse para um grupo mais novo. Porque no grupo mais novo, ele tem mais tempo para diluir o crédito, o saldo devedor. No grupo antigo, ele tem menos tempo. Ele tendo menos tempo, a parcela dele vai ficar maior. Ok? Aqui, gente, está o Newcom. Então, o Newcom, ele serve para você dar essas ofertas de lance. Entrou no Newcom, vai em contemplação, contemplação. Aí está aqui, ó, lances ofertados. Não, não é isso não. Pré-contemplação, oferta de lance, credenciamento. E aí aqui você vai colocar o grupo do cliente e a cota e vai fazer uma busca. E aí vai aparecer o grupo, o cliente, e aí você vai ofertar. Qual é a oferta? É o lance fixo? É o lance de limitado em parcelas? E aí ali você é sempre bom, gente, fazer com o gestor junto, com uma pessoa que tem mais experiência, porque a gente fica com um pouco de medo na hora de ofertar, de não ofertar errado, tá? Então, é esse passo a passo que você vai fazer na hora de ofertar o lance. Então, para todo mundo saber aí aonde que vai. Então, vamos voltar lá, que eu acho que tem mais uma pergunta aí, Claudinho. Deixa eu voltar lá no PDF. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. Ok. Então, aqui, ok, oferta de lance. Se a oferta foi aceita, o seu cliente vai receber por e-mail ou no próprio aplicativo da Demicon o boleto para que seja pago o lance. Lance livre, gente, mais uma vez, como o Claudinho falou, lance livre é muito importante que seja real o que o cliente vai ofertar e vai pagar, porque senão a gente aumenta muito o percentual do grupo e isso vai prejudicar depois, mais para frente. E outra, o lance livre agora, quando a gente oferta lance livre, a empresa entra em contato, né? Está entrando em contato, porque agora a regra. Exato. Como que está a questão, gente? Essa questão de lance livre é muito sério. A gente acha que não, mas eu tive que responder não é intimação, não, como é que fala? Uma notificação, porque eu tenho um consultor em Ubar, que o cliente virou para ele e falou assim: vê se essa empresa contempla mesmo. Pode colocar aí 80% de lance. O cara pegou o telefone, ligou para a minha assessora, ligou para a Camila. A Camila foi e ofertou 80% de lance para o cliente. Na hora que esse lance na Assembleia foi contemplado, a diretoria da Demicon me ligou na hora, perguntando: Cláudio, você fez o trabalho consultivo, até porque o lance não saiu do aplicativo do cliente, o lance saiu do meu Newcom. Então, o cliente, foi um teste. E como que eu vou falar que foi um teste que nem foi culpa minha, foi culpa de um consultor? E aí o cara teve que mandar e-mail para o cliente fazer uma retratação, falou que ele pediu para fazer o lance, envolveu o Dixon, envolveu o Cláudio, envolveu o Alex, envolveu o Demerson, que é o diretor de veículo, envolveu a diretora financeira, que foi a Maria Fernanda, um negócio que é um negócio simples, que se tornou uma bola de neve. Por quê? Isso vai ficar depois irreversível por muito tempo. Então, o que a Demicon fez agora? Quando nós ofertarmos um lance, seja para veículo ou para imóvel, acima de 55%, o lance só vai ser validado se o cliente dá autorização. E como que chega essa autorização? Através de um SMS da Demicon. Então, quando a gente ofertar um lance para o cliente acima de 55%, a gente já deixa bem claro: olha, fica atento à sua caixa de mensagem, que vai vir um SMS para você confirmar esse lance. Se o cliente não confirmar, o lance ele é automaticamente cancelado. Isso aí. Beleza? Isso é para a nossa segurança também, né?
Então, é importante. Então, gente, com relação a lance, né, a gente acabou o PDF. Esse PDF é importante porque tem até as formas de fazer aqui dentro do Newcom, ó, os lances. Então, esse PDF vai ser disponibilizado no grupo. Mas nós temos esses PDFs já nos nossos materiais, através da UCA e tudo mais. É muito importante que a gente sempre estude. Mas eu vou colocar aqui agora a nossa. Deixa eu ver se ela está aberta aqui, que seria. Só para vocês identificarem os resultados. Então, eu vou abrir aqui agora a planilha de resultado do último mês. Só para a gente poder ter uma noção com relação a essas coisas que a gente está falando, ó, dos percentuais, por exemplo. Ó, um grupo desse aqui, ó, grupo 12.000. Percentual de lance livre está 63%. Eu não sei se esse grupo de 12.000, se ele pode embutir, se não pode, não sei. Aí aonde que a gente tem que ir? Lá no CRM, buscar esse grupo 12.000 e buscar o PDF para ver se esse 63% que foi ofertado no lance livre, se pode embutir, se não pode, se o cliente tem que dar, qual é o aporte que o cliente tem que dar. Então, aqui é que a gente entende quais foram os percentuais de lance de cada grupo. Então, se a gente for baixando aqui, esse grupo aqui, 72% de lance livre. Vale a pena para o cliente? O cliente quer se dispor a 72% de lance livre? Aí vai depender da sua negociação com o cliente, ok? Então, isso aqui é estratégia. E aí, quanto foi o lance fixo? 25%. Quanto foi o lance fidelidade? 48%. Quanto foi... Esse aqui não tem limitado. Então, tudo a gente tem que ver aonde? No PDF do grupo. E mais uma coisa, quando o cliente fala assim, eu quero comprar um carro de 100 mil, qual o valor da carta que a gente tem que fazer para o cliente para que a gente possa trabalhar também os lances? O que vocês me falam? Quanto seria essa carta? Seria de 100 mil, já que ele quer um carro de 100 mil? 125 se for um embutido de 25%, mas e se for no lance de 40%? Será que a gente consegue? Pode ser? Né? Então, olha só. E essas contas, gente, nós temos que fazer. Por quê? Porque se o cliente quer comprar um carro de 100 mil, ele não pode ter uma carta de 100 mil. Porque na hora dele pegar o dinheiro com o lance, vai ser descontado. Se for um lance de 25%, ele vai pegar só 75%. Ele não vai pegar 100 mil. Então, a gente sempre tem que colocar a carta acima do valor que o cliente quer líquido na mão dele. Porque aí a gente consegue trabalhar os lances. Porque a gente não pode ficar esperando só o Espírito Santo naquele mês falar, olha, agora é você. Não tem como a gente só contar com a sorte, com o sorteio. Então, para a gente poder trabalhar todos os tipos de lance, a gente precisa colocar um pouco mais e explicar ao cliente por que a gente está fazendo uma carta um pouco maior, que na hora que a gente for apertar o lance, ele vai pegar um valor menor, ok? Alguma dúvida com relação a isso? Quer falar, Estevão? Sabe o que eu estou rapaz, olha, para mim isso é fogo, para mim. Eu já escapei esse cara, vale a pena. Falei que ele já se sentou, já veio aqui, tudo que eu já fazer um teste maior para dar aula para ele. Meu cliente falou assim, Estevão, sem preço suficiente que a gente compra um teste maior. Eu não entendo isso, não. Se eu quero 100 mil, você faz 120 mil para mim. E sempre quer vender mais para mim. Ele não entendeu por que seria mais do que o valor que ele precisa líquido. Para mim é fuga. Não, eu discordo. Não seria fuga dele. Porque, exatamente, vamos lá. Se um cliente ele quer comprar 100 e nós oferecemos 120, na cabeça de qualquer cliente, de qualquer pessoa, A gente está empurrando você mais. está querendo levar vantagem em cima de qualquer coisa. Você está querendo vender a mais para ele. O que você teria que, nesse caso, fazer? Cara, beleza. Você quer fazer 100 mil? Quanto você tem para poder dar de lance? Porque se você quer fazer 100 mil e você precisa dos 100 mil reais, você vai ter que simplesmente cantar uma canção comigo. Segura na mão de Deus e vai. Porque você vai depender somente do sorteio. E aí você pode demorar 10 anos. Você pode demorar a ser o último do grupo.
Agora, por que fazer um pouco a mais? Porque você vai sair somente da limitação do sorteio e do lance livre. Você está fazendo um pouco a mais porque a gente vai ofertar alguns lances que vai descontar um valor da carta, mas você vai pagar em cima do que você está pegando. Então, não é fuga do cliente. Faltou um pouco de posicionamento seu para explicar para ele o porquê de fazer a mais. Entendeu? Então, só nesse ponto aí que eu discordo, mas é algo que a gente pode trabalhar para não ter Também esse se a erro mais, entendeu, gente pessoal? colocar para o cliente e fizer essa conta, né, de que através do lance ele vai pegar menos dinheiro, Estevão, também pode ser que o cliente, né, porque o que acontece, gente? Nós temos clientes que são muito visuais e clientes que são muito auditivos. Tem cliente que você tem que desenhar para ele no papel as contas, senão ele não entende. Já tem cliente que só de você explicar, ele já pegou, ele nem precisa que você escreva nada. Então, a gente tem que entender qual é o perfil do nosso cliente para que a gente também faça essa análise melhor, né, da melhor maneira, para que a gente possa realmente atender da melhor maneira o cliente, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém quer colocar mais alguma consideração? Alguém aí dos mais antigos que já tenha tido alguma experiência também com relação a lance, com relação a essas coisas? E lembrando também, gente, com relação ao lance, quando a gente vai fazer uma administração, uma consultoria, a gente também tem que entender que o saldo devedor da pessoa, a gente sempre tem que entender ali que tem uns 30% de gordura, que o saldo, né, o bem ele tem que ser em torno de 30% a mais do que o cliente é uma gordura, né? 30% a mais, o valor do bem tem que ser 30% a mais do saldo devedor. Então, a gente também tem que se atentar a isso na hora que o cliente quiser fazer uma negociação com a gente, tá? Isso então, é realmente uma forma Vamos lá. de fria. Foi muito bom a Luciana ter entrado nesse assunto, foi até uma pergunta do Misael quando ele chegou. A gente tem que ter, literalmente, esse cuidado. Vamos dar um exemplo. Quando a gente fala que isso não é explicado em administradora de consórcio e nem banco. Isso não é exclusividade da Demicon, isso aí é regra do Banco Central, que é para todas as administradoras de consórcio. E é por isso que o nosso produto ele é muito mal visto. Porque as pessoas falam, cara, eu tenho uma carta contemplada, mas na hora de comprar o veículo eu não consigo comprar. Ah, o consórcio agarra. O que funciona, gente? É simples. Vamos lá. Concorda comigo que a garantia de qualquer administradora para poder retirar um dinheiro de um banco, ele é uma garantia que o cliente vai deixar para aquele grupo não ficar desprovido de capital? Agora, vamos lá. A Demicon, ela permite você comprar um veículo de até 8 anos de uso. Geralmente, um veículo de 8 anos de uso, eles estão acima de 100 mil quilômetros. Não digo todos. Não digo todos. Mas a maioria vai estar acima de 100 mil quilômetros rodados. O nosso grupo, a princípio, são 90 meses para poder encerrar as parcelas. Ou seja, mais 8 anos. Vamos falar que essa pessoa paga o consórcio 4 anos e para de pagar o consórcio. Olha a depreciação que esse bem vai ter, porque ele vai ter 8 anos de uso, mais 4 anos esse cliente, 12 anos de uso, fora a depreciação. Então, o que é a Demicon? Por isso que ela é tão sólida, os grupos e o caixa da Demicon. Por isso é segurança para o cliente. Eu falo, gente, tudo é forma como que você fala com o cliente. Se você fala com o cliente, olha, você tem que pagar 30% no veículo a mais, o cliente vai ficar desanimado. Agora, quando você passa isso, de fato, como é a segurança para o próprio cliente, é aí que entra a diferença. Por que a Demicon faz isso? Se você tem um carro seminovo e você tem um saldo devedor, por conta da depreciação desse cara, se ele não pagar depois de 4 anos, esse veículo vai estar avaliado mais ou menos 30% a menos do que ele está comprando. Ou seja, se precisar levar esse carro a leilão, executar esse carro, o grupo ele não fica desprovido de capital. Então, quando você vai contemplar uma carta para veículos seminovos, ele tem que valer 30% do saldo devedor. Ok? Para carro zero, não. Carro zero é igual para igual. Então, isso é somente para veículo, gente. Porque veículo, ele deprecia.
Imóvel não. Imóvel ele valoriza, é diferente. Então, quando você tem um cliente para contemplar, e aí aconteceu o que acontece muito erro, quando o cliente é contemplado de imediato no sorteio. Por quê? Porque, vamos lá, se a taxa é 16,20,2, se o cliente pega 100 e ele contemplou na primeira parcela reduzida, o saldo devedor dele vai estar 115 mil. Ele tem 100. Ele tem que comprar um bem que cubra o saldo devedor. Então, é esse que é o cuidado e a matemática que a gente tem que ter e passar para o cliente. Mas até para passar ao cliente, esses argumentos, ele tem que ser com o seu gestor. Não tenta passar isso sozinho, porque você vai acabar perdendo a venda. Porque o cliente ele vai se sentir o quê? Olha, muita burocracia. Então, é forma como que você eu passa, acho que tá? a Iramara perguntou uma coisa e o Claudinho acabou de responder com relação ao que você falou do saldo devedor, do bem ser maior do que o saldo devedor, né? Ok? Dá uma olhada na pergunta da Iramara. Iramara. Então, Mas eu acho que foi isso que você falou agora. qual seria o valor se o cliente quisesse? Mara, vamos lá. Então, em relação a tentarmos usar todas as formas de contemplação. Nesse exemplo do carro, qual seria o valor se o cliente quiser os 100 mil? Vamos lá. Se o cliente ele quer dar um lance livre e ele pode embutir 25% desse lance, você tem que fazer uma carta de 125 mil a 130, ok? Aí vamos pegar, então, um saldo devedor aqui. Vamos fazer uma matemática simples. Calculadora. 100 mil. Vamos fazer uma carta de 130. 130 mil. A gente vai ofertar um lance mais 16%. Ele tem um saldo devedor de R$ 150.800. 16% é a taxa Ele de pegando 130, fazendo uma carta de 130. Então, ele tem um saldo devedor de 150.800. Porém, nós vamos fazer uma contemplação em 50%. Ele tem que pagar 75.400. Desses 75.400, ele paga 50% e 50% ele tira da carta. Beleza? Ok? Só que o saldo devedor dele era 150. Como ele vai tirar 25, ele vai pegar os 100 mil. Perfeito? E aí, ele pagou com os lances 75.400. Então, 150 menos 75.400. Ele pode muito bem comprar um carro de 100 mil reais, porque o saldo devedor dessa carta vai ficar 74.600. Então, tudo que ele paga desconta do saldo devedor. Então, nesse caso, Mara, faria uma carta de 130 mil, trabalharia o lance embutido de 50%, liberaria os 100 mil reais para ele, e o saldo devedor, se a gente contemplasse ele nos 50%, ficaria 74.600. Então, ficaria o quê? Menor do que o crédito que ele pode pegar. Então, ele pode comprar um carro seminovo, tranquilo aqui, porque 74.600 é o saldo devedor que ele tem para retirar um crédito de 100 mil reais. O Vinícius fez uma pergunta aqui. Bom dia, pessoal. Se eu já paguei 10% das parcelas, na hora de ofertar o lance limitado, posso, por exemplo, embutir 20, 10 capital próprio e os 10 já pagos? Vinícius, não é assim que funciona, tá? Como é que funciona quando você já está um prazo pagando o seu consórcio e você é contemplado? O valor do seu saldo, a gente diminui aquilo que você já pagou e investiu no tempo que você ficou sem contemplar. Então, a gente diminui do seu saldo devedor, mas você não pode usar o que você já pagou para dar lance, tá? Porque o que você já pagou, já está dentro do grupo e já fomentou caixa no grupo. Então, a gente não pode usar mais isso. A gente desconta, mas a gente não usa em lance, tá? Ficou claro? Para o Vinícius? Mais alguém, gente, com alguma dúvida? Hoje, então, eu quis trazer essa parte do lance
justamente porque, ó, tem muitas dúvidas, muitas coisas que acontecem, né, no dia a dia. Então, é importante esses detalhes, a gente ter essa noção para que a gente possa, na hora de fazer um planejamento para o cliente, a gente poder fazer tudo direitinho. E, mais uma vez, não esqueçam de ver o PDF dos grupos, porque o PDF é que vai te dar um norte daquilo que você vai poder fazer na hora que o cliente estiver perto de contemplar. Pode dar lance? Qual é o tipo de lance? Embute, no embute? Isso é o PDF que vai te mostrar, porque no PDF estão as regras do grupo, ok? Mais alguma coisa? Podemos terminar para a gente trabalhar? Sorteio hoje do carro. Então, para quem aí já quer aplicar os lances, hoje é extração, né? Amanhã é o dia da gente tentar contemplar nossos clientes. Vamos para cima, gente. Bom dia, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, Lu. Obrigado. Fiquem com Deus.